Bom dia. Vamos dar bom dia para quem está em casa assistindo, né? Bora ver se vocês vão assistir a aula. Eu só vou dizer que vai estar na prova, né? Tem que estar na prova o conteúdo de hoje. Assim também o conteúdo da aula da próxima segunda, que é dia 29. É isso, né? 29. Também estará na prova, né? Falar em prova, como foi a prova? Tranquilo? Fácil demais, né? Presente natalino, né? Como já passou o Natal, a próxima prova já vai ter passado o Natal, então a gente já pode aumentar o nível de novo, né? Muito bem, então hoje nós iríamos falar do teorema da função implícita, tá? Teorema da função implícita. O teorema da função implícita não é um teorema trivial, tá? É um teorema, inclusive, que a gente não demonstra em cálculo, a gente só faz a demonstração quando estuda. Quando alguém vai para a área de exatas, fazer pós-graduação em matemática, e a gente faz lá a demonstração do teorema da função implícita na disciplina chamada cálculo avançado, tá? Aqui a gente não faz essa demonstração, a gente só coloca o enunciado das hipóteses e aplica o teorema. A gente utiliza o teorema de fato, tá bom? Então, vamos para ver o que é que diz esse teorema. A gente vai falar primeiro da versão de duas variáveis, tá? Então, se você tem uma função que está definida num certo aberto, tá? No aberto do R2 e assume valores reais, tá? Então, você tem uma função que está definida, uma f, definida em um disco, e quando eu me refiro a disco, eu falo uma bola aberta em R2, tá? Contendo um ponto AB. Quando nós estivermos no domínio sendo subconjunto do R3, eu não vou falar disco, eu vou falar bola, tá? Ou bola, a gente vai falar bola aberta, tá bom? Aqui eu poderia ter colocado bola também, não tem problema, porque a bola no R2 vai dar o disco, tá? Contendo o AB, onde essa função nesse AB, aí eu vou pegar as condições. Essa função em AB, ela dá 0, tá? Ela anula em AB. Você tem as derivadas parciais dessa função, tá? Que eu vou denotar simplesmente por f com índice x e f com índice y, tá bom? Essas derivadas parciais, elas são contínuas. Tá? O que quer dizer uma função que tem duas variáveis, se ela está definida em R2, se as suas derivadas parciais são contínuas, a gente quer dizer que essa função então é de classe C1. Tá? Isso aqui significa que f é de classe C1. Tá bom? Porque pode ser que vocês vejam em algum texto que ele não fale que as derivadas parciais são contínuas. Pode ser que ele diga que f é de classe C1. As duas coisas são equivalentes, tá? Então, se a função é de classe C1, então as suas derivadas parciais são contínuas, tá? E ainda mais, você vai querer que a derivada parcial de f em relação a y nesse ponto AB, você vai querer que essa derivada parcial seja diferente de 0, tá bom? Então, essas são as três hipóteses do teorema, tá? Se você tem essas condições todas, então uma função é definida implicitamente por essa função f. E essa função que é definida implicitamente é essa função y, tá? Então, você tem uma função y que é definida implicitamente e você consegue calcular a derivada dessa função y, tá? Nota
que esse y é a segunda entrada da função f, tá bom? Então, é uma função que ela sai de R e vai para R. É uma função real, tá? Então, a conclusão que você tem que são contínuas. Então, vou colocar a conclusão agora. Então, f de xy igual a 0 define y como uma função de x, perto de AB, perto desse ponto que você está analisando, esse ponto AB, tá? E a derivada é dada por a derivada de y com relação a x, ela é igual a menos a derivada parcial da f com relação a x, dividida pela derivada parcial de f com relação a y. Tá bom? Essa é a conclusão que você tem. Nota que y é uma função real. Sai de R para R. Tá? Mas a derivada dela, ela está relacionada com as derivadas parciais dessa função f. Tudo bem? Tá? Então, esse que é o resultado do teorema da função implícita. Repito, a gente não faz a demonstração desse resultado aqui. Tá? No fundo, o que nós queremos fazer é o seguinte. Lembra quando nós estudamos cálculo 1, que a gente definiu o que era uma derivação implícita? Basicamente era assim. Você tinha uma equação. Essa equação dependia de x e y. Tá? E nem sempre você conseguia isolar o y, escrever y como função de x, mas você sabia que y dependia de x. Tá? Como você não conseguia isolar y, aí a gente se perguntava, será que existe uma forma da gente conseguir calcular a derivada do y? Essa era a pergunta. E a forma era derivar de forma implícita. Você fazia as contas e obtinha seu resultado lá. Tudo bem? O que nós queremos fazer aqui é exatamente a mesma coisa, só que agora as funções têm duas variáveis. Tá? Mas a ideia vai ser muito semelhante ao que nós fazíamos lá em cálculo 1. Tá? Vamos para o exemplo básico, que é o exemplo daquela que dá origem à equação da circunferência. Tá? Exemplo 1. Suponha que você tenha isso aqui. x² mais y² igual a qualquer constante, né? Qualquer constante não nula. Então, você sabe que, geometricamente, isso dá origem a uma circunferência. Tá? Lá no cálculo 1, nós sabemos que aqui você não tem uma função só, né? Tá bom? Porque vai dar origem a uma circunferência, então, pelo teste da reta vertical, não pode ser o gráfico de uma função. Certo? Mas tu poderias, por exemplo, pensar isso aqui da seguinte forma. y² é igual a 1 menos x², e y é igual a mais e menos a raiz de 1 menos x². Tu poderia pensar assim, tá? Onde aqui você acaba obtendo duas funções. A parte positiva que dá origem ao gráfico, que é a semicircunferência superior, e a parte negativa que dá origem à parte da semicircunferência inferior. Tá? Tu poderias também ter feito isolando o x. Passa o y para lá e tu vais obter duas funções, só que é uma função f de y, não f de x, né? Tá? Que seria a semicircunferência do lado direito e a semicircunferência do lado esquerdo. Tá? Depende de como tu queres ver. Tudo bem? Então, é assim que funciona. Então, o que era que nós fazíamos lá em cálculo 1 para achar dy dx? Para eu achar isso. Como é que era feito lá em cálculo 1? Lá em cálculo 1 nós fazíamos assim, ó. Vamos derivar isso com relação a x. Derivada de x² é 2x. Mas eu sei que y depende de x. Tá? Então, como é a derivada disso aqui? 2y, certo? 2y, que mais? Vezes a derivada de y. Aí eu estou aplicando aqui a regra da cadeia, certo? dy dx. E a derivada desse cara é 0. Tá bom?
Aí o que tu queres descobrir é essa derivada aqui. Então tu vai pegar esse cara, vai passar para o outro lado, vai pegar esse cara e vai passar dividindo. Então, dy dx vai ser igual a menos 2x dividido por 2y, certo? Aí você cancela esses dois aqui. Então tu vais obter que o dy dx nada mais é que menos x sobre y. Tá bom? Isso que você fazia lá em cálculo 1. Vamos ver se esse teorema aqui, se ele me faz lembrar alguma coisa para pensar que aquilo está correto. Tá? Olha lá. Para eu saber a derivada de y em relação a x, o resultado vai dar com um valor negativo aqui na frente. Bem, uma coisa negativa apareceu. Tá? Agora, o que é que nós temos aqui? Se por acaso eu enxergar isso aqui como não querendo isolar o y, mas querendo enxergar como uma função de duas variáveis, tá? Então, podemos definir a função f de xy como sendo o seguinte, ó, o 1 está aqui, passa para o outro lado, vai ficar x² mais y² menos 1. Tá bom? Posso definir essa função aí, tá? O que é que o teorema fala aqui para mim? O teorema fala que essa função f ela tem que estar definida num disco aberto, tá? Um disco, que é um conjunto aberto, que tenha um ponto pelo menos lá, que essa função dá zero nesse ponto. Vamos tentar ver se isso aqui já funciona. Tu consegues perceber um ponto no R2 que faz com que essa função dê zero? Oi? 1, 0? Se eu pegar o ponto 1, 0, o que é que eu tenho? F de 1, 0. Aqui vai dar 1² mais 0² menos 1 está dando 0. Tudo bem? Então eu tenho um ponto 1, 0. Funciona bem, tá? O que mais? 0, 1. Vamos pegar o 0, 1. F de 0, 1 dá 0² mais 1² menos 1, isso dá 0. Então esses dois pontos aqui funcionam. Tá bom? Só que o teorema me diz que não basta só funcionar isso. Tá? O teorema me diz que eu preciso que as derivadas parciais sejam contínuas. Vamos verificar se as derivadas parciais disso aí se são contínuas. Olha, eu defini essa função, tá? Derivada parcial de f com relação a x. Eu vou ficar evitando de escrever xy aqui, tá? Vou escrever só isso. Derivada parcial de f com relação a x dá o quê? 2x. Derivada parcial de f com relação a y dá o quê? 2y. Me diz, isso aqui é uma função contínua? Isso aqui é uma função contínua? Sim, porque são funções lineares, certo? São contínuas. Então, olha só que legal. Eu tenho pontos que dão 0. Eu tenho derivadas parciais contínuas, tá? Então, quer dizer que essa minha função f é de classe C1. Beleza. Agora a pergunta é, a derivada parcial com relação a y, nesse ponto que eu procurei lá, dá diferente de 0? Essa é a pergunta. Então, vamos fazer. Derivada parcial de f com relação a y nesses pontos aí. Vamos pegar primeiro esse ponto que vocês pegaram aqui. 1, 0. Olha, no 1, 0, quem é a derivada parcial com relação a y? 2y. No 1, 0 está dando 0. Mas eu quero que dê 0? Eu quero que seja diferente de 0. Então esse ponto não serve para mim. Porque isso aqui está dando 0. Aí eu vou colocar aqui, não convém. Tá bom? Não é que está errado. É que eu não serve para o que eu quero. Tudo bem? Tá? Vamos pegar outro.
O outro ponto que vocês pegaram é o 0, 1. Derivada parcial de f com relação a y no ponto 0, 1. Dá o quê? 2 vezes 1, que vai dar 2. Opa! Pronto. Para esse ponto 0, 1, eu tenho todas as hipóteses. Eu tenho que a função f dá 0. Eu tenho que as derivadas parciais são contínuas. E eu tenho que a derivada parcial de f com relação a y nesse ponto 0, 1 está dando diferente de 0. Então, o teorema da função implícita garante para mim que essa equação vai definir uma função y implicitamente, dependendo de x, e isso perto do ponto AB, no caso, perto do ponto 0, 1. Perto do ponto 1, 0 não dá certo, né? Ok? No 1, 0 não dá certo, dá perto do ponto 0, 1. E a derivada dessa função é dada por isso. Então, eu já tenho a conclusão. Então, a derivada de y com relação a x é menos a derivada parcial de f com relação a x dividido pela derivada parcial de f com relação a y. Menos, quem é a derivada parcial de f com relação a x? 2x. Coloca aqui. Quem é a derivada parcial de f com relação a y? 2y. Você cancela e deu que era o que nós tínhamos. Beleza? Ficou claro? Tá? Então, o teorema da função implícita vem para dar uma sofisticada naquilo que nós já sabíamos do cálculo 1. Tá? A gente já sabia calcular a derivação implícita, a gente já sabia fazer. Tá aqui, nós fizemos. Agora, daqui para baixo, nós fizemos utilizando o teorema da função implícita. Beleza? Ficou claro? Tá? Muito bem, muito bem. Você poderia também fazer de uma terceira forma, tá? Uma terceira forma é olhar a sua função de forma explícita, tá? Aqui está de forma explícita a sua função, tá bom? Você está dizendo quem é o y. O y é exatamente isso, tá? Então vamos pegar aqui o y. Y é igual a raiz de 1 menos x². Esse y depende do x, certo? Se eu quiser derivar y com relação a x, então é derivada de y com relação a x. Isso vai dar o quê? Quem é a derivada disso? 1 sobre 2, esse cara aqui embaixo, certo? Vezes a derivada disso daqui de dentro, que é menos 2x. Tudo bem? Aí, olha, você cancela esse 2 com esse 2. Então, a derivada parcial, aliás, a derivada de y com relação a x é menos x dividido pela raiz de 1 menos x². O que é raiz de 1 menos x²? É o y. A coisa funciona. Beleza? Só que, qual é o problema? O problema aqui é que eu exibi para você y de forma explícita. Isso é raro. Nem sempre isso vai acontecer. Tudo bem? Nem sempre vai dar certo isso, tá? Nem sempre você consegue isolar o y, tá bom? Muito bem. Tudo bem até aqui? Tá? Agora vamos tentar enxergar a coisa de forma mais ampla. Tá? Vamos fazer o seguinte.
Nós definimos essa função aqui, certo? Agora eu vou querer usar a regra da cadeia, tá? Que nós já definimos na aula passada, tá bom? Então olha o que é que nós temos aqui. Suponha f(xy) igual a x² mais y² menos 1, tá? Olha, a equação original era assim, x² mais y² igual a 1, certo? Essa era a equação original. Eu passei 1 para o outro lado e defini essa função f. Tudo bem? Então, você concorda que os pontos que satisfazem a equação da circunferência são os pontos que fazem com que essa função dê zero? Sim ou não? Tá? É os pontos onde a função dá zero. Então, eu posso enxergar que essa função f de xy, eu quero enxergar ela nos pontos onde ela está dando zero. Tá? Os pontos do R2 que está dando zero, ou seja, são os pontos da circunferência. Tá? Bem, essa é uma função de duas variáveis. Tá? Eu posso querer pensar o seguinte, e se eu derivasse essa função? Então, se eu derivar de um lado, eu também derivo do outro. Certo? Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer essa derivada, mas eu quero enxergar já y como sendo alguém que dependa do x. Tudo bem? Já quero fazer isso, tá? Quero enxergar y como alguém que dependa do x. Então, vamos derivar isso aqui, tá? A regra da cadeia me diz o seguinte, que se eu quiser derivar a função f, então é derivada de f, tá? Com relação a x, certo? Vezes o quê? Vezes a derivada de x com relação a x. Tudo bem? Mais, o que mais? Derivada parcial de f com relação a y vezes derivada de y em relação a x. Tudo bem? Essa aqui é a derivada desse lado. E quem é a derivada de zero? Zero. Agora vamos pensar a nossa notação. Olha, será que a gente vai usar aqui derivada parcial? Ou a gente vai usar aquele d de derivada lá do cálculo 1? Aquele d da derivada lá do cálculo 1. Porque olha lá, o y depende só de uma variável. Tá? Então, eu não uso aqui essa notação aqui, ó, de derivada parcial. Aqui eu uso aquela notação de derivada lá do cálculo 1. Tá? Então, d. Tudo bem? Então, olhando para isso aqui, quem que eu estou procurando? Quem é que eu quero? dy dx. É esse cara aqui que eu quero. Ó. Eu quero esse cara. Então, eu tenho que fazer as contas de forma a isolar esse cara. Tudo bem? Te pergunto, quanto dá esse aqui? Esse aqui dá 1. Derivar x com relação a x é 1. Certo? Então, vai ficar derivada parcial de f com relação a x vezes 1 mais derivada parcial de f com relação a y vezes dy dx. Esse cara aqui está positivo, passa para o outro lado, negativo, né? Então vai ficar isso aqui igual a zero, tá? Então vai ficar assim, ó, derivada parcial de f com relação a y vezes dy dx, isso é igual a menos derivada parcial de f com relação a x, certo?
Quem eu quero é esse cara. Esse aqui está multiplicando ele. Eu pego ele que está multiplicando e passo dividindo. Então vai ficar assim, ó. Derivada parcial de y com relação a x. Isso é igual a menos derivada parcial de f com relação a x dividido por derivada parcial de f com relação a y. Ficou claro? Isso é exatamente o que diz o nosso teorema. Tudo bem? Se eu quero derivar y com relação a x, eu tenho que fazer derivada parcial da f com relação a x dividido pela derivada parcial de f com relação a y. Se tu tiver alguma dificuldade de memorizar isso aqui, é só tu pensar assim, ó. Se o x está aqui embaixo, ele vai aparecer aqui em cima. Se o y está aqui em cima, ele vai aparecer aqui embaixo. Para quem gosta de criar macete, né? Tá? A coisa inverte. Aqui, você fazendo esse detalhe, você vai enxergar a necessidade desta hipótese. Tá bom? Ela não é à toa, tá? Eu preciso que ela seja diferente de zero, porque senão eu não consigo pegar esse cara e passar para lá dividindo. Tudo bem? Tá? Aí a notação, ou tu usa essa notação, ou tu usa essa aqui que é mais compacta, né? Tá? Ocupa menos espaço. Ficou claro? Tá? Então pronto, são essas manipulações que a gente faz na nossa aula de hoje, tá? Isso para 2 variáveis, tá? Depois a gente apresenta para 3. Por exemplo, y cosseno x igual a x quadrado mais y quadrado. Nota que nesse caso aí, a gente não consegue isolar y, né? Não tem como você escrever y em função de x. Mas você tem que enxergar o y como função de x. Tá? Lá por cálculo 1, o que eu quero determinar é isso aqui, tá? dy dx. É isso que eu quero. Por cálculo 1 eu sei resolver isso. Tá? Eu sei fazer por cálculo 1. Vamos fazer logo por C1. Olha, por C1, como é que eu faço? Me diz aí. Como é que eu vou fazer? Derivação implícita, como é que eu vou fazer? Como? Aqui fica como? Regra do produto, né? Vai ficar dy dx vezes cosseno x mais y vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, já vou colocar o menos aqui. Menos seno de x igual, aqui vai dar 2x mais, e aqui 2y dy dx. Tá bom? Quem eu quero é dy dx. Então eu vou pegar esse cara lá, vou passar para cá. Vou pegar esse aqui e vou passar para lá, tá? Vai ficar assim, ó. Eu já vou colocar o dy dx em evidência. dy dx vezes cosseno de x, aquele cara lá vem negativo. Menos 2y, isso é igual a 2x, esse cara que está negativo vai positivo, né? Y seno de x, tá? Agora eu pego esse cara que está multiplicando e passo dividindo. Vai ficar dy dx é igual a 2x mais y seno x dividido por isso aqui. Cosseno x menos 2y. Tá bom? Isso é por cálculo 1. Tá? Qual é a diferença do cálculo 1 para o cálculo 2? Na hora de fazer isso.
Variáveis? Não. Que mais? Vocês perceberam que basicamente a gente não toma cuidado nenhum? Só faz a conta. Você não está nem aí. Só faz a conta. Olha, eu passei esse cara dividindo. Pois é, mas e se nunca for? E se sempre for zero? Deu para entender? A gente não está nem aí. A gente só faz a conta lá. Ah, não, a gente só vai fazer a conta. Determinada y dx. Aqui não. Aqui você precisa primeiro, olha lá. Primeiro, você precisa achar um ponto de tal forma que a função que você vai definir, ela dê zero. Depois, tu tens que verificar que as derivadas parciais são contínuas. Depois, aquele processo de passar dividindo lá, em cálculo 2, você garante que aquilo existe. Tá? Aí tu tem que verificar que a derivada parcial com relação a y, nesse ponto, não dá zero. E olha que interessante. O que é que nós estudamos sobre as funções contínuas? Lembra do teorema da conservação do sinal? Que se você tem uma função... Ah, vocês não lembram, palhaçada. Se você tem uma função contínua e você olha um ponto do domínio dela, suponha que o ponto do domínio ela tem sinal positivo. O que é que eu sei? Que perto daquele ponto a função é o quê? Positiva. Não é o teorema da conservação do sinal? O teorema já diz tudo o nome dele, tá? Ele não vai mudar de sinal ali perto. Tá bom? Lá em cálculo 1 a gente vê o seguinte, ó. Se você tem um ponto x0, se a imagem desse ponto está aqui positivo, o que é que eu sei? Que existe um delta aqui, tá bom? Que a função, ela vai continuar positiva aqui, nesse intervalo. Ela não vai sair daqui e dar um salto aqui para fora, porque ela é contínua. Tudo bem? Pode ser um intervalo pequeno, mas eu garanto que ela é positiva. Ou eu garanto que ela é negativa. Por que esses detalhes todos? Olha, se eu sei que a derivada parcial é diferente de zero nesse ponto, tá? A derivada parcial não é contínua? Perto desse ponto também é diferente de zero. Pelo teorema da conservação do sinal lá do cálculo 1. Deu para entender? Eu estou fixando uma das variáveis, eu estou pensando só na outra. Tá? Então eu vou garantir com que essa divisão aqui, ó, essa divisão aqui, que esse cara, ele não só é diferente de zero no ponto, ele é também diferente de zero perto daquele ponto. Pelo teorema da conservação do sinal lá do cálculo 1. Tudo bem? Tá? Então eu tenho uma garantia da derivada de y com relação a x. Não só em um ponto, mas em um intervalo. Tá? Muito bem, então isso aqui é o que nós fazíamos em cálculo 1. Mas a gente não está mais no 1. Né? E como seria para cálculo 2? Para C2, como é que faz? Primeiro, eu tenho que definir uma função f, certo? Então, defina f de xy igual ao quê? Igual a y cosseno de x menos x² menos y². Pronto, tá aí a minha função f, tá? Me dá um ponto do R2 que faz com que essa função dê zero. A origem, vamos lá, x e y, zero. Aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, bem aqui dá zero, então já anula tudo. Zero. Tá bom? Então, 0, 0, anula é f. Então, já é um bom candidato, né? Já é um bom candidato. Qual é o próximo passo? O próximo passo é calcular as derivadas parciais e verificar se essas derivadas parciais são contínuas, tá? Então, vamos fazer isso. Então, já tenho o ponto 1, ponto 2. Derivada parcial de f com relação a x. Quem é a derivada parcial de f com relação a x? Diz para mim aí. Como é que é? Menos y seno x menos 2x. Tá bom? E isso é a derivada parcial de f com relação a x. Tá? Agora, a derivada parcial de f com relação a y. Dá o quê?
cosseno x menos 2y, tá? Pronto. Essa função aqui é contínua? Sim ou não? Sim, porque isso aqui é um polinômio, isso aqui é polinômio, isso aqui é trigonométrica. Tudo é contínuo aqui, tá? Trigonométrica, polinômio, tudo contínuo, tá bom? Só são variáveis distintas, mas são contínuas, tá? Muito bem, então já tem a segunda hipótese sendo satisfeita, é funções contínuas, tá? As derivadas parciais. Agora, a derivada parcial com relação a y no ponto 0, 0. Vamos ver. Terceira hipótese. De f com relação a y no ponto 0, 0. É esse aqui, né? Substitui no 0, 0. Aqui dá 0. Cosseno de 0 dá 1. Beleza, diferente de 0. Ótimo. Então, o teorema é válido. Então, significa que essa equação define y implicitamente e a derivada dessa função y é dado dessa forma. Tá? Então, vamos fazer agora. Então, já sei que eu posso fazer a conta. Nota que em cálculo 1, a gente nunca se pergunta se eu posso fazer a conta. A gente só faz, né? Bora fazer a conta logo. A gente só faz. Aqui a gente tem que verificar se eu posso fazer essa conta. Então, ó, dy dx é quem? É menos derivada parcial de f com relação a x. Eu tenho bem aqui, ó. Tá? Eu já vou tirar esse menos todo aí, tá bom? Já que está menos aqui, lá também está menos, é y seno de x mais 2x dividido pela derivada parcial de f com relação a y, que é cosseno x menos 2y. E aí, deu certo? Olha lá. Bonitinho, né? Não é bonito demais? É bonito demais. As coisas não são definidas assim de forma aleatória. Os caras, quando eles construíram, chegaram a essa ideia, as coisas todas fazem sentido. Tá? Faz muito sentido. Sabe o que é muito interessante em matemática? É que eu já ouvi de vários matemáticos explicando assim: na matemática, você não cria as coisas. Eu inventei isso. Não. Não é isso. As coisas já existem. Você só não sabe. Você só não sabe. Você só ainda não foi descoberto ainda. Alguém uma hora descobre, tá? E o incrível disso, uma das grandes constatações disso é Newton e Leibniz, por exemplo, né? Cálculo não estava definido. Mas Newton fez uma construção, Leibniz fez uma construção com notações totalmente distintas. Depois os caras perceberam, peraí, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Isso que é bacana. A ciência é incrível. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. O exemplo é cosseno de xy igual a 1 mais seno de y. Tá? Vamos fazer esse exemplo. Por cálculo 1, como que nós faríamos? Por C1, como é que você faria? Derivação implícita, certo? Aqui, quantas regras tu vais usar? 2. Regra da cadeia e regra do produto. Tá bom? Então, aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar menos seno de xy vezes a derivada disso com relação a x. E tu tens que enxergar que o y depende de x, certo? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes y
mais x vezes dy dx. Tá? Isso é igual, derivada desse dá zero, derivada desse é cosseno de y vezes dy dx. Certo? Agora você arruma a coisa aí, né? Esse com esse, e já vou passar para o outro lado. Esse com esse, vou juntar com esse aqui que eu já vou trazer de lá, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar dy dx, dy dx, esse e esse, vai ficar menos x seno de xy, certo? Esses dois aqui. Agora tá vendo aquele cara lá que é negativo também. Menos cosseno de y. Isso aqui é igual. Aí esse com esse tá passando para o outro lado agora, tá? Tá negativo, vai positivo. Vai ficar y seno xy. Tá bom? Agora eu vou pegar esse cara que está multiplicando, vou passar dividindo. Vai ficar dy dx. Já que está tudo menos, eu vou colocar o menos em cima, tá? E embaixo eu vou escrever tudo positivo. Isso aqui vai ficar menos y seno de x y dividido por x seno de xy mais cosseno de y. Tudo bem? Claro? Tá claro? Tá? Muito bem, isso para cálculo 1, tá? Nota, não estamos tomando nenhum cuidado, tá? A gente só se preocupa em fazer contas. Vamos para cálculo 2 agora. É super importante essa verificação das hipóteses. Agora vocês podem achar essas coisas um pouco inúteis, tá? Vocês podem dizer, poxa, cálculo 1 já resolve, para que fazer isso? O para que é o seguinte, que se você tiver em algum experimento científico, lá no laboratório, e você se depara com uma equação desse jeito, e o que tu queres é a solução dessa equação, você pode ficar lá só em cálculo 1, tá aqui, tá aqui, ó, tá resolvido, gente. Só vocês procurarem uma função que tenha essa derivada, acabou, problema resolvido. Só que quem for um pouquinho mais esperto, está utilizando as ferramentas do cálculo 2, ele já viu desde o início que o problema não tem solução. Entendeu? Então você precisa aprender a utilizar as hipóteses. Tá? Você precisa ter achado esse ponto. Até porque, suponha que tenha a solução a um problema. Você só sabe que a derivada tem essa cara. Tá? Só sabe disso. Mas assim, onde que está definido isso? Entenderam? Onde é que vai estar definido? Porque esse cara aqui, esse teorema, ele vai te dar um norte. Esse teorema, ele vai te dizer um ponto onde a coisa toda acontece. E perto desse ponto também. O problema dali é que tu não sabes onde é que está acontecendo aquilo. Ok? Se em termos de experimentos, imagina que você está trabalhando com uma chapa lá de 2×2, por exemplo. E seja alguma coisa que esteja envolvida com a equação do calor. Tá? Aí, tu precisas determinar exatamente qual é o ponto que tu tens que trabalhar. Aí tu sabe, bem, a derivada dá isso. Mas qual é o ponto da chapa? Tem infinitos pontos aqui. Deu para entender? Então, é de fundamental importância que você saiba verificar as hipóteses. Essa é a grande importância. Tá? Vamos lá. Então, qual é o primeiro passo? Para cálculo 2,
que tu tens que fazer? O primeiro passo é o quê? Não. Primeiro passo. Tem que criar a função primeiro. Você tem que dizer primeiro quem é a função. Não tem que verificar nada. Tem que dizer, a função é essa. Esse é o primeiro passo. Depois você procura o ponto que anula a função. Primeiro tem que saber quem é a função. Se você não sabe quem é a função, não faz sentido trabalhar. Ok? Então tem que primeiro definir quem é a função. Então a tua função f de xy é quem? É cosseno de xy. Eu vou colocar a constante no final. Menos seno y menos 1. Tá bom? Tá aí, a função é essa. Tá? Pergunta: qual é o ponto que anula essa função? A origem anula? 0, 0? Vamos ver, aqui dá 0, né? Aqui dá 0, cosseno de 0 é 1. 1 menos 1, 0. Beleza, o 0, 0 anula. Então, f de 0, 0 dá 0. Aí a gente vai ter que verificar se o 0, 0 não está anulando a derivada com relação a y. Tá? Você vai ter que trabalhar. Mas antes disso, você tem que calcular a derivada parcial de f com relação a x e verificar se essa derivada é contínua. Vamos lá, deriva isso com relação a x. Como é que fica? Menos seno de xy vezes y. E aqui? 0. E aqui? 0. Beleza. Isso aqui é contínua? É contínua, né? Polinômio, trigonométrica, composição de contínuas e contínuas, produto de contínuas é contínuo. Então é contínua. Tá? Derivada parcial de f com relação a y. Como é que fica? Menos seno de xy vezes x. Que mais? Menos cosseno de y. Lembra que aqui tu não faz dy e dx aqui no lado, tá? Porque aqui tu está olhando variáveis independentes, tá bom? Muito bem. Isso aqui é contínuo? Sim ou não? É contínuo, né? São operações com funções contínuas que dá contínuo. Agora vamos perguntar se essa derivada aqui não dá 0 no 0, 0. Tá? xy 0. Olha, aqui vai dar 0. Tudo bem? Essa parte aqui toda dá 0. Mas aqui dá 1. Vai dar menos 1. Beleza. Então está satisfazendo todas as hipóteses do teorema. Então tu tens que a derivada parcial de f com relação a y no 0, 0 está dando menos 1. Tá bom? Então, qual é a conclusão do teorema? Que existe uma função dada implicitamente por aquela equação e a derivada dessa função tem essa cara. Tá? Então, vamos lá. Então, a derivada de y com relação a x é menos a derivada parcial de f com relação a x. Que é isso aqui, ó. Tem um menos, com esse menos vai ficar mais, certo? Vai ficar y seno de xy dividido por esse cara aqui. Tá tudo negativo, vou colocar aqui em cima então. Aí vou escrever embaixo todo positivo, tá? Vai ficar x seno de xy mais cosseno de y. E aí, bateu? Menos y seno de xy, x seno de xy mais cosseno de y. Funciona. Tá bom? Beleza? Então, já fiquem sabendo. Pode ser uma coisa assim na sua prova, né? Eu posso me divertir falando assim, ó. Se fosse em C1, como você faria? Claro que não vai ser só isso, porque você não está em C1, né? Aí eu vou dizer agora, faça para onde você está, em C2. Aí você faz. C2, o que é que tem que fazer? Achar o ponto que dá 0, fazer as derivadas parciais, verificar que a derivada parcial em y não dá 0 nesse ponto e concluir quem é a sua derivada. Para que vai servir isso aqui então?
Isso aqui vai servir para você constatar se o seu resultado está certo. E outra coisa, para eu saber se tu estudou cálculo 1, né? Serve para isso também, tá? Muito bem, vamos para outro exemplo. Exemplo, eu já vou colocar aqui a função y mais y ao cubo mais seno de x mais y, tá? Eu quero que você mostre, a pergunta é, mostre que essa equação aí define implicitamente y como função de x e determine dy dx. Como é que eu mostro que ela aqui define implicitamente uma função y? Como é que eu provo isso? O que eu tenho que fazer? Para eu provar que define implicitamente y, o que eu tenho que fazer? Verificar se satisfaz todas as hipóteses do teorema da função implícita. É isso que tem que fazer. Tem que fazer essas três coisas aqui. Se está verificando todas as hipóteses do teorema da função implícita, então sim, define y implicitamente, tá? E eu sei como é a derivada. Então vamos lá. Primeiro, um ponto que faça anular isso aqui. A origem anula, tá? Não fiquem pensando difícil, tá? Porque tem gente que vai querer pensar difícil. Ah, vamos lá, se eu fizesse isso, mais isso... Não inventa. A revista vai dificultar a tua vida, tá? Vai logo no mais fácil. Então a origem vai dar 0, 0, e aqui vai dar seno de 0, que é 0. Então a origem é 0, tá? Próximo passo, as derivadas parciais, verificação contínuas. Derivada parcial de f com relação a x. E aqui essa verificação se é contínua ou não é fazer conta, é constatar que é contínua. Não vai só colocar isso assim, ó. Esse, aí não escreve nada que é contínua. Eu não estou escrevendo aqui porque eu estou falando, tá? Mas você tem que escrever. Note que essa aqui é uma função contínua, essa aqui também é uma função contínua. Só isso basta. Tem que explicar por que é contínua. Você quer dizer, essa aqui é contínua, porque envolve operações com funções contínuas, produto e composição. Pronto, isso basta, tá? Vamos lá, derivada parcial de f com relação a x. Como é que vai ficar aqui? Esse dá 0, vai ficar o quê? Cosseno x mais y vezes 1, né? Aqui não interessa, né? Então, derivada parcial de f com relação a y. Como vai ficar? Esse aqui dá 1. 3y quadrado. Mais cosseno. X mais y. Vezes 1, que não interessa também. Pronto. Essas derivadas parciais aí, são contínuas? São contínuas ou não? São contínuas, né? É operações com contínuas aí. Produto, composição. Isso você aprendeu lá em cálculo 1. Então pronto. São contínuas. Qual é o próximo passo? Verificar se a derivada parcial com relação a y, se isso não é 0. Nesse ponto que eu achei lá, tá? Então pega 0, 0. Substitui aqui. Esse cara aqui vai dar 0. Esse cara aqui vai dar 1. 1 com mais 1 vai dar 2. Pronto, é diferente de 0. Tá bom? Então pronto. Então essa função, quando isso aqui é igual a 0, então essa equação define implicitamente a função y. E eu sei como é a cara dessa derivada. Essa derivada, ela é o seguinte. Ela é menos derivada parcial de f com relação a x. Eu já tenho lá, derivada parcial de f com relação a x é cosseno de x mais y, dividido
pela derivada parcial de f com relação a y, que é 1 mais 3y² mais cosseno de xy. Tá bom? Então pronto. Essa é a derivada. Beleza? Já consegue chegar em casa, pegar o Guidorize volume 2, né? O volume 2, porque no Guidorize vocês já mudaram de temporada, né? É o volume 2 ou é o volume 3 que tá? Quem tá pelo Guidorize? Eu não tô pelo Guidorize, eu tô pelo Stuart. Cálculo 1 eu segui o Guidorize, cálculo 2 estou seguindo o Stuart. Em cálculo 2 tá no Stuart, tá no quê? Tá na página 909. Acho que é isso. 902 ou 909? Alguma coisa assim. Muito bem. Agora vamos melhorar agora, né? Agora o nosso teorema vai dar uma melhorada. Antes da gente chegar nesse teorema, vocês já tiveram oportunidade de visualizar dois morros perto um do outro? Já tiveram essa oportunidade? Não precisa ser morro grande, tá? Pode ser no chão mesmo, uma coisa pequena. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês. É que eu estou pensando na elaboração da próxima prova, sabe? Suponha uma coisa assim. Fazer um negócio assim que acho que fica mais fácil de enxergar. Consegue enxergar? Dá pra ver, né? Tá. Suponha aqui que você tem esse morro aqui, tá bom? E tem esse outro morro aqui. E suponha que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar a origem bem aqui. Tá? Eu estou elaborando a questão da nossa prova agora. Você pode colocar a origem aí. E suponha que eu vou colocar bem aqui assim o eixo Z. Vou colocar aqui o eixo Z. Tá bom? Aí o eixo... Aí vai ter um outro eixo bem aqui assim. Nosso eixo X. Aí nosso eixo Y faça isso aqui assim. Tá? Suponha isso aí. Tá bom? Agora vamos pensar que nós estamos caminhando sobre esses morros. Sejam morros que dê para você caminhar. Aí você segue exatamente sobre essa linha aqui. Tá? Exatamente sobre essa linha. Aí você faz esse trajeto. Tá bom? Essa aí é a sua trajetória, tá? Você faz essa trajetória. Aí você vai descer aqui assim. Depois você sobe. Depois você desce de novo. Tá? Suponha que foi essa a trajetória que você fez. Caminhando sobre os morros. Tá? Agora, se eu te disser que esse aqui é o eixo Y,
E esse seu caminhar, a projeção ortogonal desse seu caminhar sobre o plano XY, dá exatamente em cima do eixo Y. Tudo bem? Em outras palavras, você tem aqui uma fonte luminosa aqui em cima, perpendicular ao chão. Quando projeta essa linha no chão, ela dá exatamente em cima do eixo Y. Beleza? Então quer dizer que essa curva nada mais é que a imagem do eixo Y. Tudo bem? Ah, então quer dizer que nesse trecho daqui até aqui, você está subindo? Certo? Até aqui você está descendo. Até aqui você está daqui para cá subindo e daqui para lá descendo. Então, a derivada parcial de f com relação a y está mudando de sinal, não está? Certo? Então, nesse trecho aqui, a derivada parcial com relação a y é positiva. Daqui para lá é negativa, aqui é positiva, aqui é negativa. Bonitinho, né? Muito bem. E se por acaso eu pedisse para você informações sobre a derivada parcial com relação a x? Certo? Então, vindo aqui na direção x, nota que, eu não sei se você consegue perceber aqui nesse meu péssimo desenho, que o seu morro ele vai lá para baixo. Você desce aqui, mas se você andar um pouquinho para cá, você começa a descer mais ainda. Descer mais ainda, certo? Então, com relação a x aqui, aí tu tem essa curva aqui, tá? Enxerga essa curva que eu acabei de desenhar, enxerga ela como sendo a imagem do eixo x. Tudo bem? Então, antes da origem, que é esse pontilhado, a derivada com relação a x seria positiva, né? E depois da origem seria negativa. Quem sabe se eu conseguir fazer um gráfico desse no GeoGebra, bem visível mesmo, e eu marque vários pontos lá para você, numa região montanhosa, te diga onde estão as direções x e y, aí eu pergunto para você, me informe os sinais das derivadas parciais em cada ponto mencionado na imagem. Aí você vai olhar e vai dizer, ah, é isso, né? Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês enxerguem. Tudo bem? Eu quero que vocês enxerguem também que nesse ponto aqui, ele se assemelha a uma sela de cavalo. Tá? Onde, suponha que fosse possível você sentar aqui. Tá? Então, ela é mais alta para cá. Imagina que você vai sentar, ela é mais alta aqui na sua frente, ela é mais alta atrás de você, mas ela tem espaço para sua perna nas laterais. Você vai conseguir colocar a perna para cá e a perna para lá? Beleza? Então, quer dizer que nesse ponto, nesse pontinho aqui, em uma direção, na direção Y, a concavidade é para cima. Mas nesse mesmo ponto, na direção X, a concavidade é para baixo. Esse ponto é chamado de ponto de sela. A gente vai ver ainda ele, tá bom? Mas não quer dizer que a gente não possa cobrar sobre ele antes de saber o que ele é, tá? É bonitinho, esse é o ponto de sela, tá bom? Esse ponto aqui é um ponto natural para vocês, não é? Seria um ponto de quê? De máximo, né? Esse aqui é um ponto natural também, né? É um ponto de máximo. Nota que esse ponto aqui ele é de mínimo nessa direção, mas ele é de máximo nessa outra direção aqui. Então depende da direção que você está olhando. Cuidado, tá? Cuidado porque, por mais que você diga assim, ó, para eu chegar até aqui eu tive que subir muito, mas alguém pode estar no seu lado, no mesmo ponto, e falar uma outra frase. Ah, mas para eu chegar aqui eu tive que descer muito. Por quê? Olha aqui, esse ponto,
se alguém vai daqui para lá, ele tem que subir. Mas se alguém vai daqui para lá, ele tem que descer. Então, o ponto de referência depende de onde você está indo, para onde você está vindo, onde você quer chegar. Calma, não é filosofia. Tá bom? Então, te liga nessas coisinhas aí, tá? Muito bem, então vamos repensar o teorema da função implícita. Então, o teorema da função implícita, agora eu quero fazer o seguinte, ó. Suponha que z é dado implicitamente como uma função Só que agora aqui é o seguinte, eu quero sair de R3 para R. Tá bom? Aí no R3 tu tens as variáveis x, y, z, certo? Agora há pouco nós estávamos saindo de R2 para R. Aí nós tínhamos lá y, que dependia de x. Certo? Agora eu vou sair do R3 para R. Aqui eu vou ter z, que depende de x e y. E x e y são variáveis independentes. Uma não depende da outra. Tudo bem? Então, o x vai estar sozinho, o y vai estar sozinho e o z vai depender dos dois ao mesmo tempo. Beleza? Então, com uma função z que é igual a uma fzinho de xy, tá? Por uma equação da forma fzão de x, y, z igual a 0. Tá? A gente já fez aquela manipulação de passar todo mundo para um lado e definir quem é a função fzão. Só que agora a função fzão depende de 3 variáveis. E essa última variável depende das 2 primeiras. Tá? Então, no fundo, o que tu tens aqui é uma fzão de x, y, fzinho de x, y. Tudo bem? É isso que eu quero dizer para você. Tá? Muito bem. Agora há pouco, na nossa inspiração inicial, nós tínhamos assim, ó, f de xy igual a 0, né? Aí o que foi que nós fizemos? Como esse cara depende de x, então eu fiz assim, ó, derivada parcial da fzão com relação a x vezes aí a derivada de x com relação a x mais derivada parcial de fzão com relação a y vezes a derivada de y com relação a x. Isso é igual a 0. Lembra que foi isso que a gente fez? Agora há pouco? Tá? Isso aqui, a intuição disso é como se você... Lembra que você estava perguntando sobre as contas de física? Teve um outro dia aqui. É como se vocês pudessem fazer isso aqui? É como se vocês pudessem fazer isso aqui? É como se, só que não é igual, né? Mas é só para vocês terem uma certa noção, tá? De intuição. Isso não é verdade. É só para ter uma intuição, tá? Muito bem. Só que, observe o que nós temos aqui. Esse x, ele é um cara que só depende de x, o y é um cara que depende do x também. Por isso que eu estou usando só uma derivada aqui, a derivada lá do cálculo 1. Agora eu quero enxergar como é que eu vou fazer isso aqui, para o fzão. O fzão que depende de 3 variáveis, tá? Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, para o fzão, vai ser o seguinte. Fzão de x, y, z igual a 0. Olha, no teorema da função implícita, a gente queria saber quem era dy dx. Era isso que a gente queria saber.
Tudo bem? No teorema da função implícita de duas variáveis. Agora a gente está em três variáveis. Então, quem nós queremos saber é quem é a derivada do z. Tudo bem? Isso que a gente quer saber, a derivada do z. Mas olha, o z depende de quantas variáveis? O z. De duas variáveis. Então, o que eu vou atrás lá não é o dzinho aqui do cálculo 1. Porque ele depende de duas variáveis. Então, o que eu vou atrás é derivada parcial de z com relação a x. Esse que eu vou querer saber. E eu vou querer saber também a derivada parcial de z com relação a y. Então, é esses dois caras que eu quero saber quem serão agora. Tá bom? Então, teorema da função implícita, quando se trata de duas variáveis, ele me dá esse resultado. Teorema da função implícita, quando se trata de três variáveis, ele me dá esses dois resultados. Ficou claro? Tá? Então vamos ver como é que fica. Olha, vamos derivar isso dos dois lados. Então, derivada parcial de f com relação a x. Mas olha, como é que fica? Vai, quero derivar isso. Como é que fica? Derivada parcial de f com relação a x vezes, eu vou colocar assim, ó, derivada parcial de x com relação a x. Tá bom? O que mais? Mais a y vezes derivada parcial de y com relação a x mais a z vezes z com relação a x. E isso tem que dar zero. Isso aqui é regra da cadeia. Tá bom? Vamos pensar. Olha, quanto é que dá esse cara? 1. Esse cara dá 1. Tudo bem? Derivar x com relação a x dá 1. Tá? Quanto é que dá esse cara aqui? Quanto é que dá esse cara? O que foi que eu disse para vocês sobre y e x? Que agora eles são variáveis independentes. Quem depende do x é o z. O y não depende mais do x. Ele só depende lá quando são duas variáveis. Aqui são 3. Tudo bem? O y é independente, ele não está dependendo do x. Então, derivar y com relação a x, isso aqui dá 0. Tudo bem? Tá? Então, olha, o que vai sobrar aqui, quem é que eu quero? De z com relação a x. É isso que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui vai ficar só esse cara. Eu vou pegar esse cara e vou passar lá para o outro lado. Esse aqui já deu 0, certo? Então vai ficar assim, ó. Derivada parcial de f com relação a z vezes derivada parcial de z com relação a x é igual a esse carinha aqui, negativo, menos derivada parcial de f com relação a x. Não é esse cara aqui que eu quero? Isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar derivada parcial de z com relação a x, isso é igual a menos derivada parcial de f com relação a x dividido por esse cara. Derivada parcial de f com relação a z. Essa é a fórmula. Oi? Porque
são independentes. Tu tem que enxergar isso aqui igual quando tu faz a derivação implícita. Derivação implícita não, igual como tu faz as derivadas parciais. Bem aqui, ó. Lembra quando a gente fez aqui as derivadas parciais? Derivada parcial desse com relação a x. Aqui não tem x. Zero. É zero. Esse aqui vai dar cosseno porque tem um x bem aqui. Entendeu? Assim como tu estás enxergando que esse aqui não depende do x, tu tem que enxergar também esse aqui não depende de x. Entendeu? Mesma história. O que é isso? Derivada parcial de f com relação a x. Vamos lá. É fazer isso aqui. Derivada parcial com relação a x, certo? De todo mundo. Então, o que é a primeira parte? Vamos lá. Então, é derivada parcial de y com relação a x, mais, que é a regra da soma, né? Soma das derivadas. Então, derivada parcial de y ao cubo com relação a x, mais derivada parcial com relação a x desse seno aí, dessa coisa. Derivada parcial de y com relação a x, y não depende de x, deu zero. Entendeu? Esse cara aqui não depende de x, deu zero. Entendeu? É isso que tens que ver aqui também, tá? Então pronto. Olha, da mesma forma como eu disse para vocês agora há pouco, se tem dificuldade de memorizar, vamos lá. Olha o z, tá aqui embaixo. Olha o x, tá aqui em cima. Só inverte o negócio. Nota que a estrutura é a mesma. Continua tendo um sinal de menos e continua sendo um quociente. Em outra notação, um quociente que envolve as derivadas parciais. Derivada parcial com relação a x, dividido pela derivada parcial com relação a z. Tudo bem? É a mesma forma. O que tu precisas fazer? As hipóteses do teorema continuam sendo as mesmas. Tu precisa ter um ponto que faça com que a função dê zero. Tu precisa verificar que as derivadas parciais sejam contínuas. E tu precisa fazer com que a derivada parcial de f com relação a z, nesse ponto que deu zero, tu precisa garantir que isso não seja zero. Se for zero, você tem que ir atrás de outro ponto. Ficou claro? Tá? Muito bem. Então, olha, você já determinou que é a derivada parcial de z com relação a x. Falta agora a derivada parcial de z com relação a y, né? Vamos atrás dele. E deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Ah, eu tenho 20 minutos, né? É isso? Tá. Muito bem. Então, olha lá. Eu tenho f de x, y, z. Isso aqui igual a zero. Aí vou derivar agora isso. Tá? E essa derivada não é a derivada qualquer. Que eu quero... Aqui eu já fiz com relação... Eu fui atrás do x, né? Derivei com relação a x. Agora eu vou derivar com relação a y. Tá bom? Então, olha... Derivada parcial de f com relação a x vezes derivada parcial de x com relação a... Não. Qual é a derivada que eu quero? Eu não estava aqui atrás da derivada com relação a x? Nota, ó. Com relação a x, com relação a x, com relação a x. Agora eu vou com relação a y. Então, derivada parcial de f com relação a x, que é a primeira, tá? Agora, esse x com relação à variável que eu quero. Tá bom? Mais derivada parcial de f com relação à segunda variável, vezes a derivada dessa segunda com relação ao que eu quero. Mais derivada parcial de f com relação à terceira variável, vezes a derivada parcial dessa terceira variável com relação à variável que eu quero. E isso dá zero. Tá? O que é que nós temos aqui? Esse cara aqui dá quanto? Quanto é que dá isso? Isso dá zero, porque o x não depende do y. Tá? Isso
cara aqui dá 0. E esse cara aqui? Esse cara aqui dá 1, né? Isso aqui vai dar 1, tá bom? Então eu já sei que essa parte aqui vai embora, tá? E isso aqui vai dar 1. Então eu vou pegar esse cara que está positivo, passo para o outro lado e fica negativo. Vai ficar a derivada parcial de fzão com relação a z vezes derivada parcial de z com relação a y. Isso é igual a menos derivada parcial de fzão com relação a y. Tá? Não é isso aqui que eu quero? Então pega esse cara que está multiplicando e passa dividindo. Então derivada parcial de z com relação a y é igual a menos derivada parcial de fzão com relação a y dividido por derivada parcial de fzão com relação a z. Tá? Olha lá. Z, y, y. Tudo bem? Então você pode colocar numa notação mais compacta, que é menos fzão com y embaixo, fzão com z embaixo. Pronto. Essas são as derivadas parciais da z. Essa z é a função definida implicitamente. Tá bom? Então essa é a cara dela. A cara não, essa é a cara das derivadas dela. Tá? Muito bem. Então, a versão do teorema da função implícita para 3 variáveis é essa. Tá? Que suponha que z é dada implicitamente. Então, as derivadas parciais dessa z são dadas por essas expressões. Tá? É isso que você sabe. Vamos para os exemplos. Suponha que você tenha x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz, isso é igual a menos 4. Tá bom? Suponha que você tenha essa equação. Qual é o passo que tu tens que fazer? Primeiro passo. Definir a função. Não é? Então, tu vai ter uma função fzão, que é x, y, z. E essa função é x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xy, z mais 4. Essa é a sua função. Tá? Tudo bem? Suponha que você quer um cara que dê 0. Tu consegue enxergar um cara que dá 0? Eu não fiz essa parte. O 0, 0 não funciona, né? O 0, 0 não funciona. Mas... tu pode pegar, por exemplo, o raiz cúbica. Pega o ponto. Só tu colocar o que tu já queres que vai dar aqui, um número que é elevado ao cubo que dá 4. Raiz cúbica do 4, certo? E 0 os outros. Isso, menos. Menos raiz cúbica de 4. Aí tu zera o y, z, dá certinho. Aí você tem que torcer para esse ponto não zerar as derivadas parciais, né? Oi? Testa, faz os mesmos testes para o x, y, z. Tu já tem 3 chances aí para acertar, tá? Então, vamos lá. Vamos atrás. O que é que nós queremos? Derivada parcial de z com relação a x. Como é que a gente faz? Bem, eu preciso calcular derivada parcial da fzão em x, derivada parcial de fzão em z. Então, é menos derivada parcial de fzão em x, derivada parcial de fzão em z. Vamos fazer isso. Derivada parcial de fzão em x.
Não vou colocar aqui o ponto, tá? Só para abreviar as coisas. Como é que fica? 3x quadrado. Isso aqui dá 0, né? Isso aqui dá 0. E esse aqui dá 6. 6yz. E esse aqui dá 0. Agora a derivada parcial de f com relação a z. Dá 0, 0, 3z quadrado. E aqui? 6xy. E o outro dá 0, né? Muito bem. Pronto, essas são as derivadas parciais. Tá? Vamos ver o ponto que a gente pensou? Foi o quê? Foi menos raiz cúbica do 4, né? Tá dando 0. Tá dando 0 porque eu coloquei o 0. Então, o ponto é 0, 0, menos raiz cúbica do 4. Aí funciona. Porque aí eu não estou zerando a terceira coordenada. Ah, mas o z ali não dá certo, né? Se virem, pensem em outro ponto. Não, dá certo. Dá, porque vai zerar, zerar, zera e aqui dá 0. Perfeito. E aqui, esse cara aqui dá 0 e aqui não vai dar 0. Beleza? Dá certinho esse ponto aqui. Tá? Muito bem, mas a gente não está interessado nisso. Derivada parcial de z com relação a x vai dar esse, que é esse cara, menos 3x quadrado menos 6yz, dividido por esse cara, 3z quadrado mais 6xy. Tá bom? Tudo bem? Então, essa é a derivada parcial de z com relação a x. Tá? Tem essa cara. Muito bem, os outros vocês fazem. Eu vou deixar mais um exemplo aqui para vocês tentarem fazer. Que vai ser... Aqui falta a segunda derivada parcial, tá? Só atenção, porque quando é de duas variáveis, você não calcula a derivada parcial, você calcula a derivada mesmo da função, certo? Quando é de 3 variáveis, aí você vai calcular as duas derivadas parciais. Faltou aqui a derivada parcial com relação a y. Não vou fazer, tá? Mas já sabe que são duas contas. Aí vocês tentem fazer essa aqui, x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado igual a 1. Tá bom? Tenta fazer esse. Olha, um ponto que funciona é 1, 0, 0, né? Aí você verifica se não vai zerar a derivada com relação a z. Vai, né? Acho que vai. Então, te vira. Então, 0, 0, 1 sobre raiz de 3. Aí vai dar certo. Tá? Aí não vai zerar nem a derivada e zera a função. Dá certinho. Muito bem. Vamos para um problema. Um probleminha para a gente poder retornar para essa parte. Um problema é o seguinte. Suponha que você tenha uma função, tá? Aí essa função vai depender do teu contexto. Pode ser variação de temperatura, pode ser variação de pressão. Isso depende do que você está estudando, tá? Suponha, eu vou colocar uma função aleatória aqui, tá bom? 1 mais x quadrado mais y quadrado. Tá? Então eu quero que você determine a taxa de variação de t no ponto 2, 1 na direção x e na direção y, tá? Isso que eu quero que você faça. Então, eu te dou uma função, tá?
E eu peço para você determinar a taxa de variação num ponto do domínio. Tá? Se fosse cálculo 1, o que é que eu estaria pedindo para você? Eu estaria pedindo o coeficiente angular da reta tangente. Certo? Que é a taxa de variação no ponto dá o coeficiente angular da reta tangente. Como eu estou aqui em cálculo 2, eu estou pedindo a taxa de variação no ponto. Aí você tem que perguntar sempre, em qual direção? Aí eu estou dizendo qual é a direção x e na direção y. Tá? Em outras palavras, geometricamente falando, o que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte, suponha aqui que esse aqui seja um gráfico da função, tá? Aí ele diz no ponto 2, 1, suponha que esse aqui seja o ponto, tá bom? O que ele está dizendo é o seguinte, se esse aqui é o eixo x e esse aqui é o eixo y, então na direção x vai dar origem a uma certa curva, fixando y e variando o x dá origem a uma certa curva, e fixando o x variando o y dá origem a uma outra curva. Tá? E essas curvas elas podem ser enxergadas como funções reais lá do cálculo 1. Tá? Então, nesse ponto são os pontos de tangência. Tá? Então eu posso pensar aqui os pontos de tangência. Tá? Se são pontos de tangência, a gente pode pensar nesses vetores que dão origem às retas tangentes. Tá? O que ele está perguntando para mim é qual é a taxa de variação nesse ponto. Então, qual é a inclinação da reta nesse ponto. Tá? O que você acha que ele quer que eu calcule? Qual conta você acha que ele quer que eu faça? Qual é a conta? O que vocês diriam? Ó, vamos tentar enxergar. Tem a função, determine a taxa de variação dessa função nesse ponto, na direção x e na direção y. O que é que ele está pedindo para fazer? São as derivadas parciais. Porque derivar parcialmente com relação a x significa fixar y. Fixar y e variar x. Então é justamente o que eu quero fazer. Eu quero seguir só na direção x ou só na direção y. É isso que eu quero fazer. Tá? Então o problema está me pedindo para calcular as derivadas parciais e avaliar a imagem dessas derivadas parciais nesse ponto. Então é isso que ele quer. Tá? Então não esperem dos problemas ficarem falando para você assim, ó, calcula a derivada parcial e substitui no ponto. Não vai dizer isso. Tá? Você tem que entender que o que ele está pedindo aqui é calcule a derivada parcial. Tá? Então é isso que ele está pedindo aqui. Então vamos lá para a função. Derivada parcial de t com relação a x. Vamos calcular. Tá? Então você tem que enxergar isso aqui. Deixa eu primeiro reescrever a função aqui. Então, t de xy, ele é o que? Ele é 60 vezes 1 mais x² mais y² elevado a menos 1. Certo? Então, vamos lá. Derivar parcialmente t com relação a x é o seguinte, ó. Tem que vir menos 1 para frente, né? Vai ficar menos 60 vezes 1 mais x² mais y² elevado a menos 2 vezes a derivada disso aqui com relação a x. Esse aqui dá 0, esse aqui dá 2x, né? E esse aqui dá 0, tá? Então isso é menos 120, né? Menos 120x dividido por 1 mais x² mais y² elevado ao quadrado. Então, essa é a derivada parcial com relação a x. Tá? Então, eu já sei, fixando y em qualquer ponto, não importa o ponto, fixando y, eu já sei que, que a variação em relação a x ela é dada dessa forma. Aí tu só precisa me perguntar em qual ponto tu queres.
tu me dizes o ponto e eu te digo qual é a variação, tá? Então, ó, então a derivada parcial de t com relação a x nesse ponto desejado é o ponto 2, 1. O x é 2, o y é 1. Então aqui vai dar menos 240, né? Dividido por 1, mais, aqui dá 4, né? Mais 1, isso aqui vai dar 6. Então vai dar 240 dividido por 6 dá... Opa, tá ao quadrado, né? Tava muito fácil para ser verdade, né? Então, 240 dividido por 36. Aí vocês se viram, tá? Dividir por 6 dá 40, né? Aí dividir por 2 dá 20, 20 sobre 3. É isso, né? Menos 20 sobre 3. Tá? Esse foi o resultado que deu aí. Agora, vamos na direção Y. Deixa eu ver aqui para não passar do tempo. Falta 1 minuto. Com relação a Y, dá o quê? Dá menos 60, 1 mais x quadrado mais y quadrado, menos 2 vezes 2y, né? Isso aqui vai dar menos 120y dividido 1 mais x quadrado mais y quadrado elevado ao quadrado, tá? Agora substitui no ponto 2, 1, vai dar menos 120 dividido pelo mesmo número, né? 36, tá? Então significa o quê? Você concorda que nesse ponto, na direção x e na direção y, a taxa de variação é negativa? Então a função está decrescendo. Onde que ela decresce mais rápido? Na direção x ou na direção y? Na direção x. Decresce muito mais rápido do que na direção y. Então se você está em uma montanha, é melhor você ir pela direção y do que você ir pela direção x. Porque a direção x é muito íngreme. Na direção y é menos íngreme. Deu para entender? Tá bom? Então se tu queres projetar um trilho, por exemplo, é mais seguro você fazer onde é menos íngreme. Quer projetar uma estrada, é mais seguro fazer onde é menos íngreme, tá? Então é para isso que servem esses estudos aí, tá bom? Tá ótimo, pessoal. A gente para por aqui. Até a próxima segunda e Feliz Natal a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau.